O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. A forma como nos vestimos revela quem somos para a sociedade. Falar de moda à primeira vista pode parecer um assunto finito em estilo, vestuário e confecções, mas vai além. A moda está intimamente ligada à memória. Cada roupa é cheia de histórias e desvenda significados culturais. No Caldo de Cultura de hoje, nós vamos entender melhor desta relação que nos transporta pela história da humanidade. É agora! Um museu digital que tem um acervo colaborativo, a coluna Diálogos Culturais sobre Figurino Teatral e a exposição que conta a história das mulheres na sociedade por meio das roupas íntimas. O Caldo de Cultura está no ar. A memória é um processo dinâmico de construção da vida social. Ao mesmo tempo que ela é o passado, é também o colorido presente que dá um norte de nossas raízes. E aí entra a moda. Por meio das vestimentas, nós podemos compreender a identidade, a estética e o comportamento de uma época. A gente que estuda e lê e trabalha em relação à moda, a gente tem uma noção de que essa é uma área que faz muito parte do cotidiano das pessoas, que faz muito parte das relações sociais e das relações culturais que as pessoas têm. E isso às vezes pode ficar um pouco apagado quando se pensa em moda, né? Mas nós gostamos e tentamos ressaltar que moda é mais do que roupa, né? Moda é mais do que um sistema de produção, é isso também, mas tem a ver com afetividade, tem a ver com as relações com as pessoas, tem a ver com as histórias de vida das pessoas, e as roupas marcam muito eventos sociais e pessoais, né? Então, moda tem tudo a ver com memória, se a gente for pensar. Normalmente, quando a gente conversa com alguma pessoa sobre a vida dela, sobre alguns eventos, e ela for narrar algumas coisas sobre a vida dela, sempre vai aparecer alguma roupa, principalmente o vestido de casamento, alguma roupa marcante na sua vida. Então, moda tem tudo a ver com memória. A vestimenta como memória e identidade vem de encontro com o porquê de preservar ou reinventar peças. As tendências ressignificam outras épocas e nos fazem reviver momentos. Cada roupa é carregada de valor afetivo. Na nossa sociedade, nós lidamos e nos relacionamos com a roupa o tempo todo, né? Nós usamos esse artefato sobre o nosso corpo o tempo todo, em todas as situações, para nos relacionar com o outro. Raramente eu toco na sua pele, normalmente eu toco na sua roupa. A arquitetura, a decoração das casas, muitas vezes conversa, né, com essas tendências de moda, ou que designers de moda estão fazendo, o que necessariamente não se vê como tendência, ou com antitendências. Então, nós também temos que pensar que nós não somos seres assim tão compartimentados, né? A nossa vida ela é feita de diversos aspectos que se misturam, que se repetem, que são ciclos, que muitas vezes uma coisa que nós nos sentíamos que éramos no passado, nós voltamos a nos sentir daquele jeito de novo. Então, a gente pensa também que a moda acolhe um pouco todas essas faces ou essas formas que nós somos, enfim, né, seres fragmentados e não seres compartimentados. De uns tempos para cá, os museus têm acrescentado em seus acervos peças de moda. A roupa é um indicador de memória que acompanha a evolução da sociedade. E um dos espaços que aderiu a esta linha é o MIMO, Museu da Indumentária e Moda. O Museu da Indumentária e da Moda, o MIMO, é resultado de estudos na área de moda e memória. Uma proposta inovadora desde as pesquisas de acervo até a forma de se apresentar ao público, online. As obras aqui podem ser vistas pela internet, democratizando o acesso ao universo da moda. O museu é um museu digital, de natureza digital, quer dizer, com acervo digital. E ele surge como uma plataforma lançada, né, publicamente em maio de 2012. É um museu porque tem uma plataforma digital, porque já tem um acervo, porque já tem uma missão, tem objetivos,
tem uma equipe. O acervo é repleto de fotografias, cartas e revistas, e é um espaço colaborativo. Qualquer pessoa pode enviar sua história e fazer parte do mimo. As Histórias Desveladas é o projeto em que eu faço a curadoria, que revela essas fotos, né, por meio, primeiro, da história contada por quem cedeu a imagem. Tá? Então tem um vestido de noiva, a pessoa escolheu aquela foto para ceder para o museu, e aí o museu escolhe aquela foto, seleciona aquela foto para ser revelada, desvelada, e pede para esse cedente contar a história da foto. Quer dizer, qual é a sua história, né, com a moda por meio daquela imagem. Desta foto e dessa história contada, que a gente chama de foto revelada, né, pelo cedente, o museu entra com uma equipe, né, traz colaboradores ou a própria equipe do museu, analisa essa foto e essa história, né, essa, enfim, foto revelada, aí sim pelo viés da história da indumentária e da moda. Então um olhar mais especializado, né? As roupas trazem sensações e lembranças importantes de nossas histórias e vivências. Elas mesmas contam e recriam histórias. Acho que o que a gente tem percebido é que, como museu, a própria pessoa que conta a história ou cede a sua foto, ela trabalha com esse rememorar, e isso mexe muito até emocionalmente com ela, né? Porque quando ela rememora, ela revive aquele momento. E muitas vezes não existe mais aquele objeto, não existe mais aquela roupa, né? Não existe aquelas referências que estão na foto. Então a própria foto é um documento de época e o museu é o meio em que ela pode reviver algo, inclusive do que ela não pode mais viver, né? Então acho que é sobretudo essa a nossa grande missão. Uma das ações do Mimo é o evento Moda Documenta, que pela primeira vez esteve em Curitiba. Profissionais da moda interessados no assunto se reuniram para relembrar a importância da indumentária na sociedade. Nós iniciamos, né, a discussão de pensar um evento que tratasse da questão dos museus e da museologia e mesmo da implementação de um museu digital. Então o seminário surge como uma iniciativa, né, uma ação, enfim, acadêmica, técnico-científica, em que nós chamávamos as pessoas, né, os especialistas, os pesquisadores, os museólogos, para dialogarem conosco esta área, né, para desenvolver ainda mais esta área dentro da área da moda, né, porque a documentação da moda é importante. A gente pensa a moda como um documento de época, como uma possibilidade de documentar a vida. E as pessoas, na verdade, né, se vestem, e quando elas se vestem, elas se colocam no mundo, e quando elas se colocam nas coisas, as coisas também revelam muito sobre elas. O evento foi se ampliando, foi se confirmando, né, e nessa 6ª edição, que veio para Curitiba, nós acabamos pensando em acrescentar algumas programações paralelas junto ao evento, né? Então o evento continua acontecendo, solidificado. Nós estamos sendo a primeira cidade a sediar o evento fora de São Paulo e também com essas programações paralelas para complementar e presentear mesmo os convidados. Aqui, os turbantes e as tranças foram usados como intermediadores para provocar um outro olhar sobre a beleza negra. No minicurso de Estética Negra, os adornos foram usados como meio para relembrar as matrizes africanas. Dentro da ideia de moda e história da humanidade, inserir o continente africano e toda a contribuição desses adornos e essas técnicas de lidar principalmente com o cabelo, de adornar o nosso corpo de uma forma bem pedagógica, né? Muito mais do que um adorno de cabelo, os turbantes têm por missão empoderar e remontar nossas origens. Feitos de tecidos dos mais diversos estilos, eles são heranças culturais africanas. Cada amarração e estampa representam alguma singularidade cultural. Este verde, por exemplo, vem de Moçambique e é utilizado, entre outras coisas, para as mulheres carregarem seus bebês. Cada tipo de adorno
No caso dos turbantes, vai definir se a pessoa é casada, se é solteira, se pode usar determinado tipo de amarração, de que região da África que eu estou falando. No caso dos trançados, a gente viu que desde o Antigo Egito a gente tem muito a técnica da extensão, de usar extensões capilares como uma possibilidade, para uma versatilidade da nossa estética e não como uma obrigação. É um elemento cultural. Por exemplo, esse daqui é uma capulana de Moçambique. Moçambique também é ex-colônia portuguesa. Então, a gente tem a língua como proximidade. A capulana é uma peça coringa no vestuário feminino, porque ele pode tanto segurar a criança, ele é o elemento que está sempre presente na bolsa da moçambicana. Ele é o adorno da cabeça, ele é a saia que na hora que precisa. Então, esse conhecimento ele precisa ser transmitido de uma forma mais respeitosa. Não é para subjugar só porque vem de matriz africana. Nossa contribuição é trazer esse monte de informação. Quando eu penso em África, são centenas de povos que foram divididos, que foram colonizados, mas que o seu conhecimento permanece ao longo das gerações. Estas técnicas foram transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. Então, é importante sabermos da nossa própria história. E aí os turbantes, no caso que eu estou usando, é nigeriano, quanto os trançados, como uma memória ancestral, que foi passado de uma forma, através da transmissão oral. Então, não tinha livros explicando como se faz determinados trançados, mas a memória do mais velho para o mais novo, isso é transmitido e acaba nos fazendo debater temas que não são fáceis, que são conflituosos, que são tensos, porque falam de nossa história de escravidão, e não deixar esquecer isso de uma forma muito respeitosa, de que esses povos que foram trazidos para as Américas, cada um deles tem a sua própria história. E nós somos eco dessa história. Então, é preciso ter um respeito muito grande por essa contribuição que continuamos carregando. Como a oficina era para aprender como fazer as amarrações, nem eu resisti e acabei aderindo à moda dos turbantes. Mas não é só na sociedade que a moda se manifesta e se faz importante. Nas artes cênicas, ela é parte essencial do espetáculo. E na nossa coluna Diálogos Culturais de hoje, nós vamos conversar sobre a importância do figurino para o teatro. Olá, meu nome é Alaor de Carvalho, sou professor da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, onde eu ministro aulas de teatro no curso de licenciatura em artes. E o assunto essa semana no programa é relação à moda. E claro que o teatro não fica de fora desse assunto, já que a gente tem a moda também presente na construção, na criação, enfim, dos figurinos. Ele vai sempre trazer um simbolismo para a representação. Vamos falar um pouquinho dessa importância simbólica do figurino no teatro, dentro da criação, na composição do figurino para determinados personagens e até mesmo na reconstrução de figurino, porque o figurinista dentro do teatro tem todo esse trabalho, às vezes de criar um figurino para determinada personagem. Mas tem espetáculos que necessitam apenas de uma reconstrução de um figurino mais antigo ou de um figurino onde está sendo reaproveitado de uma montagem anterior. Então, o figurinista tem um trabalho muito intenso nesse processo. Bom, o figurino tem um valor simbólico. Ele sempre vai ter uma representação artística dentro da montagem teatral. Também tem uma representação filosófica e até mesmo ideológica. E alguns personagens, dependendo do tipo de encenação, terão também uma representação social. Então o figurino expressa muita coisa dentro do teatro. O teatro é a arte da expressão.
E então, o figurino, como elemento caracterizador, também vai comunicar através da textura, da cor, também alguns elementos visuais que compõem esse figurino vão dizer muito daquela personagem dentro do teatro. E isso é muito importante, pois vai influenciar também na representação do ator, na interpretação do ator. Então, o figurino tem que ser muito bem trabalhado em composição com as ideias do autor, do diretor e também, por que não, do ator. O figurinista, então, sempre vai trabalhar em conjunto com todas essas funções dentro da encenação teatral. Bom, mas o figurino também tem suas origens históricas. Onde começa essa história, né? Alguns autores vão falar do período pré-histórico, onde o homem necessita se proteger do calor, do frio. Então, nasce aí a primeira vestimenta, considerada a primeira vestimenta da história, né? As peles dos animais com os homens das cavernas usavam para se proteger do frio. Essa é considerada então a primeira vestimenta da história. Mas falando em vestimenta, claro que com o decorrer do tempo vão vindo outros conceitos. Então nós temos aí para diferenciar o que é figurino, o que é vestuário, o que é indumentária. Então são três fatores que o figurinista vai ter que trabalhar, estudar, pesquisar para desenvolver o figurino do seu espetáculo. Bom, vestuário é o conjunto de peças, né, que a gente usa para se proteger do frio, do calor, enfim. E aí, claro, as peças que usamos vai depender da nossa necessidade. Então a gente parte do sentido de que usamos aquilo que necessitamos. Então se eu preciso me proteger do frio, vou usar uma roupa mais pesada. Se eu estou com calor, uma roupa mais leve. Então o vestuário significa esse conjunto de peças, de roupas que usamos no dia a dia, no cotidiano. Já a indumentária tem um conceito um pouco mais elaborado. A indumentária já é um figurino, uma roupa que vai identificar uma época, vai identificar uma história, vai identificar uma cultura, uma determinada cultura. Então o conceito de indumentária já diz respeito a uma amplitude maior das peças de roupa. Vai representar aquela cultura, aquele fato histórico de uma época. Então se você faz uma pesquisa histórica de um espetáculo histórico, vai ter que trabalhar com a indumentária da época, os figurinos de época. Já o conceito de figurino, então, é o conjunto dessas duas coisas. Quer dizer, é o conjunto do vestuário com a indumentária. Ele vai se tornar figurino a partir do momento que chega em cena no corpo do ator. Entrou em cena, esse vestuário ou essa indumentária passa a se chamar figurino. Então é um conceito bacana para a gente diferenciar o que é um figurino, o que é um vestuário ou uma indumentária. E claro que esse figurino, então, vai significar algo dentro da montagem, dentro do espetáculo teatral. Tem um autor que diz que o figurino é considerado a segunda pele do ator, justamente para que esse ator represente cabalmente aquele personagem que ele está desenvolvendo, e o figurino vai ser, digamos assim, a representação visual daquele personagem que ele está interpretando. Na encenação contemporânea hoje, então, o figurino ganhou um status muito mais, digamos assim, primoroso do que antes. Antes, o figurino era simplesmente o elemento caracterizador da personagem. Hoje não. Hoje, além de ser elemento caracterizador, o figurino passa também a ser significante, ele passa a ser símbolo de algo daquela personagem. Ele vai desenvolver os significados também daquela personagem. Então, os figurinos hoje em dia são trabalhados com conceitos muito mais amplos do que antigamente. E claro que os figurinos cênicos, então, vão sempre estar em conjunto com as ideias de um autor, de um diretor cênico e também de um ator que está representando aquela personagem. Bom, é isso aí, falando um pouco de figurino, já que o assunto foi moda a semana toda no programa, e a gente volta numa próxima oportunidade com outro assunto aqui, falando mais dos elementos do teatro.
Muito bem, espero que vocês tenham curtido aí e apreciem melhor agora os figurinos que vocês verão nas próximas peças teatrais que vocês assistirem. Muito obrigado e até a próxima. O caldo vai a um rápido intervalo e depois você confere a oficina de sapatos de moda autoral e o coletivo que distribui moda pela cidade. O Caldo de Cultura está de volta e hoje falando de moda e memória. As mudanças na moda ocorreram mais intensamente a partir da segunda metade do século XVIII. Na França surgem as primeiras publicações especializadas no assunto, e foi o rei Luís XIV que começou a utilizar a moda como manobra política. Já no século XIX, na era da industrialização, os ternos pretos passavam a representar uma posição social. E um acessório da roupa feminina diz muito sobre a evolução da mulher. É a roupa íntima, que ganhou uma exposição. Por debaixo destes panos há muita história envolvida. Ao primeiro olhar, parecem apenas peças íntimas femininas, mas cada uma tem significado. A lingerie passou por uma série de transformações ligadas a mudanças culturais do século XX. As calcinhas acompanharam a evolução da mulher para o mercado de trabalho, por exemplo. A gente armazenava tecidos, né? Tecidos de indústria já falida do Brasil, como a Braspérolas e outras tantas indústrias que ao longo desse processo de globalização foram engolidas, né? Então a gente guardou os tecidos durante muitos anos e depois, como a gente vendo um pouco, entendeu que as calçolas antigas eram feitas de cambraias de linha, a gente tinha bastante. Então nós resolvemos que seria legal armazenar ela não só como tecido, mas dentro de um contexto histórico. Porque a gente tinha também as rendas de fábricas do início do século XX, e aí a gente botou nesse contexto, né? As que não são cópias, na verdade, tem coisas autênticas aqui também, mas as que não são cópias são a partir dos anos 30. Né? As outras, sim, a gente teve que fazer uma pesquisa de basicamente um ano, não é? Para poder chegar aqui nesse processo que a gente chegou, e contou com a parceria de muitas pessoas, a Silvia, a Cristina Horta, o grupo, a Roda de Bordados, né, porque só a gente não conseguiria. Meados do século XIX, era comum as mulheres usarem os espartilhos, que apertavam o tórax e deixavam o corpo em formato de ampulheta, algo atraente para a época. Além dos corseletes, a roupa íntima ainda tinha calças até os joelhos. Mas ao final do século, com a Primeira Guerra Mundial, as mulheres precisavam integrar o mercado de trabalho. E com isto veio a necessidade de novas peças íntimas, que trouxessem mais conforto e mobilidade. O espartilho fica de lado e nasce a cinta. Aquela roupa, na verdade, no meu entendimento, tipo os corsetes que nos apertava, porque não podia mostrar que tinha peito, porque não podia nada. Então, eu sentia assim, que a nossa libertação, de certa forma, ela começa também com essas roupas que vão, pouco a pouco, soltando o nosso corpo, assim. Porque os corsetes, ela era uma coisa horrível, eles deformavam o corpo das mulheres, eles quebravam as costelas, comprimiam costela com costela, não é? E nessa evolução, no caso que eu coloco aqui, ela não tem não só essa evolução um pouquinho, que vai mostrando meu entendimento, isso, claro que à medida que você vai para o mercado de trabalho, você já não pode usar aquela roupa que te prende, que tu tem uma mobilidade que normalmente que necessita uma mobilidade, que tu está com o corpo todo amarrado, não pode, né? Mas você vai vendo também a evolução das tecnologias, de tecidos. Toda essa trajetória até as peças que conhecemos hoje podem ser acompanhadas no espaço cultural Mulher, Trabalho e Memória. A exposição à memória da roupa íntima feminina traz um recorte da passagem do tempo no universo feminino através destas indumentárias. A gente entendeu que poderíamos falar da trajetória das mulheres, não como consumidora de moda, que é assim que a moda coloca, as mulheres como consumidora. E nós entendemos que nós somos a principal mão de obra dessa economia. Desde que ela se forma com 79%
quando no Brasil, no caso do Brasil, era 79%, e na média mundial chega a 80%, desde a indústria, desde que ela se forma é com a mão de obra feminina e 15% com a infantil. Então, a gente, como promotora dessa economia, não poderia deixar absolutamente de ser vista como, não só por ser a grande propagandista, a mão preponderantemente feminina, mas pelas lutas que saem a partir da indústria têxtil, como a nossa luta histórica, a luta pelo voto feminino sai a partir daí, das operárias dessa indústria, as comunistas, anarquistas, socialistas. Então, a gente não só queria falar desse espaço a partir das operárias, e como também das promotoras dessas lutas, né? Vestir os espaços com roupas feitas de trabalhos manuais para despertar nas pessoas novas formas de se relacionar e ver a cidade. Este é o trabalho do coletivo Mãos Urbanas, que você vai conhecer agora no Caldo de Cultura. Vem comigo! É neste café aqui em Curitiba que as meninas se reúnem, então, para fazer os crochês, e nós vamos conversar com a Ana, que é uma das integrantes. Ana, me conta, como surgiu o grupo, o coletivo Mãos Urbanas? Bom, o coletivo surgiu de uma iniciativa de um grupo de mulheres que estava envolvida com a organização do Moda Documenta, que é um evento científico, né, de discussão sobre a memória da moda e do design. E aí a gente se reuniu e desde a primeira vez a gente se empolgou muito com a ideia e acabou criando um coletivo que vai seguir adiante, mesmo tendo acontecido já o Moda Documenta nos dias 12, 13 e 14 de maio. Vocês fizeram intervenções urbanas em vários pontos da cidade. Quais foram esses pontos e qual a importância disso? Então, foram 13 pontos, eu não vou conseguir falar de todos de cabeça para você, mas eu posso já citar alguns, como o Museu Paranaense, o Prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná, a Reitoria, o Museu Alfredo Andersen, algumas lojas que foram parceiras no evento, como a Heroína e o Novo Louvre e a Suiane Maria, e mais alguns, o Edifício Anitta, o Memorial de Curitiba, acho que foram os 13 agora, não sei se eu esqueci de algo. E qual que é a importância dessa intervenção urbana? Então, tem várias coisas que a gente pensa e realiza quando a gente faz as intervenções, né? Uma delas é deslocar o olhar das pessoas para olhar diferente a cidade, né, Curitiba. A outra coisa seria levar o crochê, que é uma atividade feita dentro de casa, normalmente por mulheres, para um espaço coletivo, né, que é o espaço da cidade, e também pensar a relação do dia a dia das pessoas dessa cidade em relação a esses trabalhos que são domésticos, né? Tá certo, obrigada, Ana. E Jennifer, qual que é a importância desse trabalho manual? Olha, a importância do crochê é de levar ele até as pessoas, né, para que elas vejam também que ele deixa de ser um artesanato só para dentro de casa, trazer esse suporte cultural também, para que elas vejam tenham um outro olhar sobre a peça. Importante também colocar ele em outros espaços da cidade para, enfim, embelezar a cidade e colocar um outro olhar, né? Isso, chamar a atenção para algo que é cotidiano, né, que geralmente fica no nosso dentro de casa, chamar ele para fora de casa para você ter essa percepção diferenciada. Tem uma memória afetiva envolvida nisso também. Sim, e a gente sempre traz, independente, né? Você aprende a técnica, você quer passar essa técnica para as outras pessoas e trazer essas memórias que também elas proporcionam para a gente. Tá certo, muito obrigada e sucesso, meninas! Obrigada! A moda autoral é um conceito que cresce a cada dia. Nele, as peças são feitas para serem únicas, como obras de arte. Uma equipe de designers aqui de Curitiba criou uma sapataria que utiliza este conceito. Você vai conhecer agora a Oficina Gasp. A Gasp, ela trabalha com técnicas clássicas de sapataria, um resgate da profissão como era antigamente, que você ia comprar o sapato na sapataria e você via o seu sapato sendo pronto, sendo feito, né? E essa experiência que a gente quer proporcionar hoje é no sentido de que a gente não se sentia satisfeito simplesmente criando, conceituando e mandando para alguém desenvolver. Já que a gente tem a possibilidade, né, no início de ter as ferramentas e construir o ateliê,
a gente abraçou essa ideia de fazer tudo mesmo, desde o zero. Entre outras milhares de profissões que meu pai tem, ele é sapateiro, né? Ele tinha uma fábrica nos anos 80, aí de repente ele estava já cansado de trabalhar nas outras coisas dele, ele resolveu voltar a trabalhar com calçados, né? Fazer calçados. Então eu vi a oportunidade de chamar meus amigos, né? Meus colegas na faculdade, para fazer esse projeto, né? A moda autoral, ela tem essa característica de que é algo mais exclusivo e feito pelo próprio artista. O princípio aqui da Gasp, assim, que me deixa muito feliz é a oportunidade de ser criativo toda hora. Somos 3 criativos, trabalhamos muito bem nessa questão de criatividade e a gente tem uma liberdade muito grande sobre qualquer produção, qualquer calçado, qualquer outras coisas que venham a ser feitas com a Gasp. O Caldo de Cultura fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Na semana que vem eu te espero com mais Caldo de Cultura. Tchau!